Olá meninas e meninos, tudo bem? O assunto hoje é para as grávidas. Tem uma dúvida muito grande das gestantes, principalmente as gestantes que estão um pouco mais próximas do termo, ou seja, mais próximas da época do bebê nascer. Seria em torno da 38ª semana até a 41ª semana, mais ou menos. E existe uma dúvida muito grande em quais momentos eu devo procurar o hospital como uma urgência. Então a gente sempre orienta as pacientes dos sinais de alerta. São basicamente 4 sinais. Primeiro sinal, a diminuição ou a parada da movimentação fetal. A partir da 34ª semana de gestação, a gestante ela pode fazer uma espécie de uma tarefa de casa, né? Que é um mobilograma. O que seria isso? É a própria paciente, a própria gestante, observar a movimentação do seu bebê. A gente orienta que a paciente faça isso em torno mais ou menos de umas 3 vezes por dia, principalmente depois de uma refeição em que ela realmente tenha se alimentado bem. Aguarda em torno de 15 a 20 minutos que ela se alimentou e ela se deita, né, com a cabeceira da cama um pouquinho elevada, né, para não dar falta de ar, e geralmente deitada em decúbito lateral esquerdo, ou seja, ela vai virar para o seu lado esquerdo. E ela vai ficar durante 1 hora observando os movimentos do bebê. Nessa 1 hora de observação, o ideal é que o bebê tenha no mínimo 4 movimentos, tá? Mas não basta só se alimentar. Por quê? Porque o bebê, muitas vezes, ele dorme dentro do útero. Além de se alimentar, mexa, faça pequenos movimentos com as mãos, né, no seu abdômen, no intuito de acordar o bebê. Então, feito isso, você se alimentou bem, você estimulou o bebê com movimentação e com algum ruído, esse bebê está estimulado e você já está então preparada para fazer a análise desses movimentos. Ah, doutora, eu fiz isso depois do café da manhã e o bebê mexeu 4, 5 vezes, ótimo. Passa-se a fazer isso na hora do almoço. Na hora do almoço teve só 3 movimentos. O que eu devo fazer? Vai ao hospital. Então é muito comum nas consultas, principalmente a gente que faz pré-natal, ouvir a paciente dizer: ah, doutora, agora não mexe mais tanto quanto mexia antes. E a gente fala: bom, é isso mesmo, né? Mais pro final da gestação, a partir da 38ª semana, às vezes um pouco antes ou um pouco depois, depende de cada paciente, o bebê passa a se movimentar menos mesmo. Então por isso que essa prática do mobilograma é muito importante para você realmente definir: poxa, tá tudo bem ou não está, eu tenho que procurar um atendimento médico, tá certo? Então isso é o primeiro sinal de alerta, a movimentação do bebê, tá? O segundo sinal de alerta que a gente fala é sangramento. Sangramento, a partir da 37ª semana, 38ª semana, pode acontecer, porque o colo do útero pode sangrar um pouquinho, pelo próprio amadurecimento dele, às vezes até um pouquinho de dilatação que começa a acontecer, mesmo a paciente não estando na fase ativa do trabalho de parto, pode acontecer, mas são pequenos sangramentos, né? A gente sempre fala aquele sangramento em grande quantidade, como se fosse uma menstruação mesmo, esse sangramento você deve, se acontecer, procurar o hospital. O terceiro sinal de alerta é líquido pela vagina, líquido saindo, escorrendo pela vagina numa quantidade também grande. Mais para o final da gestação, mais próximo do bebê nascer, é muito comum a paciente se sentir úmida, se sentir meio molhada todos os dias, sente a calcinha mais úmida. Isso também é normal dessa fase. O que a gente fala que ela deve procurar então o hospital é se caso sair um monte de líquido de uma vez, como se estivesse fazendo xixi mesmo na calça, tá? Se o paciente estiver em pé, eu falo, chega a fazer pocinha d'água no chão, então é uma quantidade de líquido grande. Quando acontece isso, muito provavelmente a bolsa, né, a amniótica se rompeu. Dá tempo de você pegar as suas coisas, pegar o cartão do pré-natal, pegar os seus documentos e então daí sim ir ao hospital.
Então esse seria o terceiro sinal de alerta. E o quarto sinal de alerta que a gente orienta as pacientes é contração com dor. Muitas pacientes vão ao hospital desnecessariamente porque sente uma dor ou outra. Eu tenho uma contração e ali passam 1 ou 2 horas eu tenho outra contração. A gente fala que nessa fase ainda é cedo para procurar o hospital. Então, o que é a fase ativa do trabalho de parto que você deve realmente procurar o hospital? Você tem contrações uterinas rítmicas, então elas não passam com nada e elas têm um ritmo, um padrão. Geralmente elas acontecem a cada 5 minutos, 10 minutos. São contrações de forte intensidade em que o útero começa a contrair aqui do fundo dele aqui, na parte mais alta aqui do abdômen, até que daí todo o abdômen fica rígido, né, contraído, e aí junto com essa contração vem uma dor de forte intensidade. São contrações geralmente mais longas, elas duram em torno de 40 segundos, né? Então você fica ali com a barriga bem dura por uns 40 segundos, acompanhado de uma dor bem forte. Aí depois passa um tempinho, o útero dá uma amolecidinha, essa contração ela para, a dor diminui, passado uns 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos, vem uma outra contração, tão forte quanto, tanto em duração quanto em intensidade de dor. E não passa. E você fica ali, né, observando 10, 15 minutos e você vê que você tem contração ali a cada 5 minutos sem parar. Esse é um momento importante para que você procure o hospital, tá certo? Bom, eu espero que esse vídeo ajude, né, muitas de vocês que estão gestantes ou que tenham parentes que estejam gestantes e que isso possa ajudá-las em relação a saber quando realmente procurar um hospital. Um beijo! Falar do assunto pra mim, mas é que falar do assunto é fácil pra mim, é difícil, essa parte. Pode ver que daí a hora que eu vou falar, deixa o seu like, não sei o que, espero que isso tenha ajudado.